Viva, meu prezado amigo Celestino. É um prazer muito grande mais uma vez estar consigo aqui para recapitularmos uma lição tão importante. E o título desta lição é Causas de Desunião. Vamos falar mais sobre união do que desunião, não acho? Acho que vamos ser mais positivos do que negativos, não é? Tudo bem. É verdade, também é um prazer estar com o nosso pastor, um pastor incansável e tem uma responsabilidade enorme de nos conduzir até no dia quando ele nos entregar na mão de Deus, de Jesus. Isto é satisfatório e deixa-nos todos contentes. Dizia um reformador, João Calvino, de que a desunião é um instrumento que o diabo utiliza para poder realmente desunir a sua igreja. Ele aconselha-nos que nós devíamos lutar com este instrumento porque realmente destabiliza a sua igreja. E aconselha-nos que devíamos deixar esse espírito e termos uma tendência de nos unirmos para a frente, para que Deus seja louvado. Alguém que dizia que quando a igreja está unida, o mundo escuta. E quando a igreja está desunida, o mundo fala. Não houve, o mundo fala, exatamente. Aliás, nós temos na palavra de Deus imensos exemplos de ambas as coisas, de desunião e também de união. Mas, falando positivamente sobre este grande tema, de facto, o maior de todos os exemplos é o nosso amado Salvador Jesus. E eu creio que iremos passar algum tempo, alguns minutos, nesta hora, citando e pensando, refletindo exatamente naquele que foi o nosso exemplo também neste capítulo da união da Igreja. Falando da nossa lição, encontramos um relato muito importante em relação ao povo de Israel. O povo de Israel era um projeto de Deus, com um propósito, que fosse uma bênção para o mundo e para as suas próprias famílias. E a união desse povo seria um elemento essencial para que o mundo todo fosse abençoado. Isto é importante de nós frisarmos aqui. E o propósito de Deus em relação a esta nação era apenas obedecer. E o seu governo tinha como fundo o amor a esta nação. Verdade. E o grande exemplo de Israel é sempre que Israel esteve unido, foi bem sucedido. Sempre que houve divisões entre o povo e em todo o sistema israelita, então as dificuldades começaram a aparecer. Moisés, que foi o grande primeiro líder da nação israelita, ele é um exemplo de união. E o exemplo de união de Moisés começa na sua relação com Deus, com o próprio Deus. Havia uma perfeita união entre Deus e Moisés, ou Moisés e Deus. E isto resultava num exemplo impressionante que era trazido para o povo. E foi pena que muitas vezes Israel não refletiu sobre este exemplo maravilhoso de Deus que cria um povo unido para que fosse um povo realmente vitorioso. O povo caminhava para Canaã e deveria caminhar organizado e unido. E nós também hoje estamos a caminhar, fazer a nossa caminhada, a nossa travessia, não para uma Canaã terrestre, mas como sempre dizemos, para a Canaã celestial. É necessário então que o povo de Deus possa efetivamente caminhar sempre unido. E desde sempre o povo de Israel desobedeceu à lei de Deus. E quando houve uma divisão no seio desta comunidade, o profeta Jeremias utiliza uma expressão muito suave. Ele diz que deviam voltar, ele utilizou um termo de como fosse talvez no esposo. Ele diz que devíamos voltar.
Aliás, é o exemplo da relação matrimonial, serve exatamente como exemplo da unidade. Da não é? unidade. Eles devíamos voltar, volte, filhos rebeldes, para que nos unamos naquele princípio divino, em que vamos ser uma bênção para essa nação, vamos ser um propósito ideal para que realmente possamos usufruir o poder de Deus. E se nós olharmos, Deus tinha uma promessa que se esse povo fosse fiel, ele diz que seria bendito aquele povo, exaltaria esse povo em todas as nações. E que ele diz que abençoaria o fruto do ventre desse povo e o fruto da terra dessa nação. Deus tinha um projeto realmente claro em relação à fidelidade do povo de Israel. E sempre que o povo foi fiel, não é? O povo esteve unido. E esse era o grande problema. E a comparação com a relação matrimonial é, digamos, uma ilustração perfeita daquilo que pode ser o sucesso ou o fracasso de um casamento, de uma família. Quando a família está unida, quando a família está unida, realmente há paz, há sucesso, há progresso no seio desta família. E na relação matrimonial a mesma coisa. O essencial para o matrimónio é que marido e mulher estejam unidos e possam caminhar unidos, não é? Possam orar unidos. Hoje, eu abro aqui um parênteses apenas para dizer que hoje a tendência, mesmo no mundo cristão, é para que a família se afaste de Deus, tal como Israel se afastou de Deus. E deixam de orar juntos, deixam de ler a palavra de Deus juntos, deixam depois de dialogar acerca das coisas de Deus juntos. Esta independência, digamos assim, leva ao fracasso porque tende a levar cada uma das partes ao esquecimento de Deus. E a pior coisa que pode acontecer a um povo, a uma nação, a uma igreja, a uma família, é exatamente isto, é o esquecimento de Deus. E é como dizia, Deus chamava o povo para voltar, porque o povo estava a esquecer-se de onde tinha vindo, estava a esquecer-se de Deus. E se nós falarmos um pouco de que no tempo dos juízes, ele diz que havia um problema sério em que os líderes tornaram-se fracos porque não conseguiram encaminhar os seus elementos, a sua nação, o seu povo nos caminhos verdadeiros. É o que dizia o pastor, que normalmente o que se passa numa relação entre marido e esposo, quando não há uma boa liderança, aqueles que são liderados também falham. Razão pela qual hoje devíamos ter um princípio de nos unirmos, porque quando uma família está unida, é intocável. E quando está desunida, todo mundo coloca as suas mãos. Isso passou-se também no tempo dos juízes, que os juízes eram fracos, até os levitas que tinham uma missão especial, esqueceram-se, também foram adorar idólatra. E Deus entristeceu-se muito com esta questão, com esse comportamento, o qual Jeremias ainda toca-nos a dizer que nós, como crentes atuar pela história que nos é estabelecida, que é nos contada, temos todas as razões de estarmos unidos para que o nome de Deus seja louvado. É verdade, isso é essencial. E a prova está que nesse passado o povo chegou a rejeitar o próprio Deus e a rejeitar a liderança de Deus, não se submeteu a ela. Portanto, não foi humilde o suficiente para reconhecer a soberania de Deus e acabou realmente no caos, não é? Onde não está Deus, há caos. Essa é a grande questão. E se nós olharmos um pouco no conteúdo da nossa lição dessa semana, também falou um pouco da nação hebraica que ficou realmente desunida. E falou um pouco da sabedoria. Prezados irmãos, eu gostaria de salientar hoje que Salomão foi sábio de muitos tempos, mas não foi sábio de todos os dias. De todos os dias, é verdade. E eu digo isso por quê? Porque Salomão, se fosse sábio de todos os dias, não cometeria erros que cometeu. Vamos lá ver. Se ele fosse sábio de todos os dias em tomar decisões certas,
Claro que Salomão não tomaria a decisão de ter 700 mulheres. Então, nesse dia, realmente não foi sábio. Também, se ele fosse sábio de todos os dias, ele não teria 300 concubinas. Isto é contra o princípio de Deus, é contra a instituição da família. Certo. E também a outra questão, que ele se fosse sábio de todos os dias, não de todos os tempos, nós diríamos que ele não ia construir o templo pagão, enquanto que ele já tinha construído o templo de Deus. Aqui há uma coisa que é importante que nos é pedido. Quando nós pedimos a sabedoria de Deus para que nos guie, temos que ser sábios todos os dias, essenciais verdade. nas decisões que nós tomamos. E aí está também o temor e o respeito por Deus, porque a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o exemplo que citou é flagrante disso, quando, de uma forma quase intermitente, o Salomão, ele ora estava com Deus, ora não estava com Deus, as coisas não corriam muito bem. Quando ele deixava de temer a Deus, e quando nós falamos em temer a Deus, é o respeito pelas suas leis, é o respeito pelos seus princípios, então as coisas não corriam nada bem e Salomão teve imensos problemas por causa de decisões que tomou sem Deus, não é? E aqui está o princípio através da unidade. É preciso que possamos ter Deus e na igreja nós, cada um de nós pessoalmente, é preciso vivermos uma experiência, uma relação com Cristo tão próxima para que realmente nos possamos amar uns aos outros e possamos, como povo, como igreja, estar unidos. E também é de frisar que mesmo nessa história de Salomão, ele comete um erro que também nos afeta a nós hoje, como seres humanos, em especial quando se fala de liderança, porque ele não instruiu o seu filho. E ele devia instruir o seu filho, que sabia muito bem que o seu filho seria o sucessor, mas não o preparou. Em relação aos bons costumes, às boas ações, aquilo que é a vontade de Deus em relação à sua nação. E quando ele morre, sucede o reinado, ele foi pior que o pai. Pois foi. E houve uma reunião em que, quando Jeroboão soube, já nessa altura estava no Egito, que Salomão já era falecido, ele pediu, a nação pediu que realmente o seu filho não fosse, diminuísse o jugo, porque o seu pai realmente foi um ditador, então nessa altura devia diminuir um pouco essa carga. Mas o seu filho desprezou o conselho dos mais velhos, dos anciãos. E ele convidou um grupo de jovens. E ali ele perguntou aos jovens se realmente, em relação ao conselho dos velhos, o que eles achavam. E os jovens disseram que não, mantenha esse teu conselho, não aceita o conselho dos anciãos, faça o que você quiser. Ali onde eu gostaria de salientar, muitas vezes, nas igrejas há desunião. Porque nós, uma geração sucessora, ou não fomos instruídos, ou não estamos à altura de ouvir o conselho dos mais velhos. É verdade, isso é muito importante. Este tipo de autossuficiência, a tendência humana é a autossuficiência. A tendência para pensar que sabemos tudo e que não precisamos de aprender nada, não precisamos da experiência do passado. Podemos viver sem ela, trazer inovação, trazer novas coisas, novas dinâmicas, quando realmente a palavra do Senhor é uma só e Deus não erra. É para ali que devemos ir e é para ali que devemos centrar o nosso pensamento quando pensamos de facto na futura liderança da igreja. E é notório também dizermos que é muito fácil hoje imaginarmos o governo de Deus. Que a nossa imaginação, Deus é poderoso, é criador, tem todo o poder, conhece o futuro e Ele pode realmente dar-nos um governo melhor que o governo terrestre. Mas que isto implica que nós reconheçamos o propósito de Deus em relação à nossa vida. Porque Deus, no seu projeto, é que nós obedeçamos os seus princípios
para que realmente Ele também nos abençoe e as comunidades vizinhas também realmente venham se influenciar dessas bênçãos que nós podemos ter. O que se coloca hoje é, na nossa igreja, na nossa comunidade de hoje, será que estamos unidos que este princípio, este propósito de Deus em relação ao povo de Israel espiritual que somos nós hoje, temos essa mentalidade? O autor traz-nos estas lições para podermos realmente substanciar o nosso relacionamento, a nossa unidade. Hoje, como povo de Israel espiritual, sentimos isto e essas bênçãos que é o propósito de Deus estão sendo observadas pelos nossos vizinhos, pelos nossos irmãos. E há essa bênção. Esta é a questão que se coloca, pastor. Sem dúvida, essa é da questão mais importante, ou das mais importantes que nós escolhemos da nossa lição. Porque exemplos não nos faltam. E eu continuo a frisar que o exemplo de Cristo é o máximo exemplo daquilo que o Senhor espera de nós como povo, como igreja. Jesus viveu numa relação perfeita com o Pai. E eu até diria de dependência enquanto esteve aqui neste mundo, e isso é um exemplo para nós. Devemos depender de Deus, e quando nós falamos em depender do Senhor, estamos a falar na aceitação dos seus princípios, como dizia, na aceitação das suas regras, das suas determinações, porque todas elas jogam para nosso benefício, para o crescimento da igreja espiritual, para a evolução da igreja no mundo, para a estratégia que o Senhor quer realmente implementar, para que este Evangelho seja levado a todo o mundo. O Evangelho não será levado a todo o mundo se a igreja não estiver unida. Se a igreja não estiver unida, nunca conseguiremos realmente dar resposta ao imperativo de Deus, que é ide, pregai o Evangelho. Não é somente pregar aqui através daquilo que dizemos, mas principalmente do nosso testemunho, de como somos. E é por isso que precisamos aprender de Jesus. Aliás, o próprio Jesus diz: aprendei de mim. E em tudo devemos aprender dele. Nos nossos relacionamentos como membros da igreja, nós devemos aprender de Cristo. Na tolerância, no amor, na amabilidade, na humildade. É tudo isto que víamos ou que vemos em Jesus. E tudo isto não foi deixado na sua palavra por um acaso, mas, como a própria palavra diz, para a nossa instrução. Para a nossa instrução. Prezados irmãos que nos assistem, nós tivemos uma oportunidade durante esta lição de voltarmos um pouco para trás o que se passou na igreja de Corinto. A questão relatada pelo pastor era o propósito de Deus, que realmente o povo de Israel fosse uma bênção para o seu país e para os países vizinhos. É notório nós vemos que dentro da comunidade, Paulo, quando faz a sua última viagem missionária, ele sentiu que realmente havia uma divisão também na comunidade de Corinto. Mas eu gostaria que o pastor me realçasse um pouco, porque o que influenciou são ideias contraditórias. O povo conseguiu seguir mais os pontos intelectuais de determinadas pessoas. E essa é a tendência, não é? E essa é a tendência. Corinto tornou-se a igreja de Corinto, em Corinto, tornou-se uma igreja problemática para Paulo. Paulo escreve 2 cartas ou 2 epístolas a esta igreja e muitas vezes nos seus escritos, se tivermos atenção, ele procura sacudir bem a igreja, não é? Precisamente por isto. Por novas teorias, novos conceitos que apareciam, e às vezes estas teorias e estes conceitos até soam bem. São fáceis de aceitar, eles parecem muito bonitos, mas podem nos afastar daquilo que é essencial, da verdade que é essencial. E hoje a tendência é exatamente isto, é para subestimar aquilo que é verdade, e que por vezes a verdade é dura, porque, como diz a própria Escritura, é apta
para ensinar, para corrigir, para instruir. Nem todos querem ser corrigidos. E a Bíblia ensina que as Escrituras são para corrigir. Ora, em Corinto o que é que se passava? Era necessário muita correção, era necessária muita instrução, mas aquele povo não aceitava isto. Aceitava antes aqueles que se introduziam na igreja com novos conceitos, com novas ideias, e que até são denominados de lobos devoradores, não é? Daqueles que eram, digamos, instrumentos da destabilização do povo de Deus ou do afastamento do povo de Deus para aquilo que é verdade, para aquilo que é a sua palavra. Isto serve de exemplo para nós. Cuidado, precisamos ter cuidado, porque a nossa regra de fé é a palavra de Deus. É por ela que devemos ditar a nossa vida. Todo o resto pode ser muito bonito, mas se realmente não tiver assim diz o Senhor, isso de nada vai valer. É essa questão que eu gostaria de sublinhar. Hoje vivemos numa época em que mais de 35 mil religiões existem no mundo, cada uma com o seu princípio. Mas, prezados irmãos, eu lhe peço sinceramente, todas as ideias que nos surgem devem basear-se no princípio da palavra de Deus. É por isso que Paulo, em Coríntios 10, versículo 1, ele nos aconselha que devíamos ter todos a mesma palavra. E ele pede que a igreja se una, porque nós só temos um batismo, só temos um Cristo e só temos um propósito de um dia vivermos com ele na eternidade. É verdade, é verdade. Isso é essencial. É esta unidade que a igreja carece. E se realmente a igreja tiver esta unidade, então não há limites. Como diz a escritora Ellen White, não há limites para aquele que põe de parte o seu eu, ele faz o quê? Ele está a olhar para Cristo e está a seguir a vontade de Deus no que diz respeito a tudo aquilo que é a aceitação dos princípios divinos em nossa vida. E o Paulo, o pastor já disse que virão lobos. Esses lobos que Paulo salienta aqui são aqueles que vêm com doutrinas falsas, com ideias falsas, para poder realmente destruir a nossa fé, a nossa base do nosso cristianismo, para realmente para que possamos ter ideias que venham prejudicar a nossa fé, a nossa comunidade, que destabilize a vida de muitos irmãos, que crie desunião, que crie confusão. E ele acautela-nos que cuidado com esses lobos, porque realmente podem nos fazer perder o reino. Essa é a estratégia de Satanás. A estratégia de Satanás é exatamente essa. O lobo, ele vem à socapa. Eu comparo muito o lobo com a raposa, também vem à socapa, não é? Portanto, ele vai se introduzindo, até tomar conta, não é? Esse é o propósito dele. Mas nós devemos ter atenção, saber realmente distinguir entre aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus. Como é que eu sei, por exemplo, que uma nota é falsa? É conhecendo bem a nota verdadeira, não é? E por isso, se eu estiver arraigado na palavra de Deus e conhecer bem a verdade, então dificilmente serei enganado, não é? Este é o princípio. Que Deus nos abençoe. O autor da nossa lição também frisou uma questão que eu gostaria de salientar. Ele diz que a tendência humana de fazer o que parece correto, baseando-se no juízo pessoal, leva frequentemente a problemas que criam desarmonia e desunião. E o pastor vai frisar um pouco que realmente quando nós fizemos o juízo humano, criamos desarmonia e desunião na nossa igreja. E o pastor vai salientar mais um pouco este ponto que é crucial para a nossa Eu costumo lição. dizer que o primeiro juízo que devemos fazer é de nós próprios. Amém. E sermos muito brandos e muito cuidadosos quando realmente estamos a dissertar sobre a vida de alguém ou fazer juízo sobre a atitude de alguém. Nós não fomos colocados na igreja nem neste mundo para sermos juízes. Não somos. Nós somos juízes nós próprios. Mas temos um juiz, que é o nosso Salvador
Jesus. Ele um dia julgará a todos, não é? Por isso esta tendência humana de fazer juízo precipitado pode levar e leva quase sempre à desunião da igreja, não é? Uma igreja unida é aquela que olha para Cristo, aquela que está preocupada, ou seja, eu pessoalmente estou preocupado com a minha vida espiritual. Vou refletir nela, vou pensar naquilo que está bem ou naquilo que está mal, mas vou olhar para Cristo, para o seu exemplo. E aí há coisas que vão ser substituídas em minha vida. Eu podia ser uma pessoa amarga, não sou mais. Eu era uma pessoa áspera, agora posso ser uma pessoa amável. E são estas características que realmente contribuem para a unidade da igreja. Se fôssemos todos mais amáveis uns com os outros, se fôssemos todos mais benignos uns com os outros, menos tendentes a fazer juízo, não é? Mas procurarmos, antes de tudo, ajudar-nos uns aos outros. Então, nós teríamos não a igreja perfeita, porque não existe homem perfeito, mas teríamos uma igreja unida, isso sim. Por exemplo, o qual Davi diz quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Exatamente. A união faz força. É verdade. A união dá-nos vitória. A união enaltece-nos em nome de Jesus Cristo. O propósito de Deus em relação ao povo de Israel foi o amor, o evangelho. É este mesmo princípio que nos conduz até hoje. Amém. Dentro da igreja não devemos nos preocupar em olhar pelos outros, mas devemos nos preocupar em olhar para Jesus Cristo e o seu evangelho. Amém, amém. É isso mesmo. Estimado irmão e amigo Celestino, que realmente tanto eu como você possamos trabalhar pela união. Amém. Pela união de todos com Deus e de todos uns com os outros, não é? Ao terminarmos, nós gostaríamos de lhe dizer que Deus possa nos dar uma semana feliz. Que Deus te criou a sua imagem e a sua semelhança, para que você fosse um instrumento dentro da comunidade que une a igreja, que une família. Vamos trabalhar nesse sentido. Amém. Porque Deus nos dará recompensa. Que eu, Celestino e o pastor possamos ser instrumentos que ajudam a congregação a estar unida na sua palavra, na sua verdade. E já agora não sou eu e você, mas todos aqueles que nos veem, todos aqueles que nos escutam neste momento, amém, toda a igreja, possamos todos contribuir para esta união. Não é algo difícil, é fácil. Jesus promete estar ao nosso lado neste propósito também. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é o entendimento. Amém. Que Deus possa nos dar uma semana feliz e sejamos seus embaixadores em todos os lugares. Amém. Amém. Muito gosto, muito obrigado. Somos um, Senhor, somos uma palavra, somos um, Senhor, e para sempre seremos todos um amor. Saberão quem nós somos pelo amor, saberão quem nós somos pelo amor. Somos mãos que levantam, somos um coração. Somos mãos que levantam, somos um coração. E faremos do exemplo dele nossa direção. Saberão quem nós somos pelo amor,
saberão quem nós somos pelo amor. Se formos o somos parte da luz e diremos para todos que aceitarem sua luz. Saberão quem nós somos pelo amor, pelo amor. Saberão quem nós somos pelo amor, pelo amor. Saberão quem nós somos pelo amor, pelo amor. Saberão quem nós somos pelo amor. Se formos o saberão quem nós somos pelo amor.